Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e toda a sua família. Minha oração por você é que você vença sempre e continue andando com Deus. Você que me assiste, que não me conhece, o meu nome é João Luiz, eu não sou pastor, mas sou um servo do Senhor e Deus tem colocado mensagens na minha vida para te abençoar. Muito obrigado pela sua companhia, não saia daí porque Deus ainda tem uma mensagem para o teu coração. Eu estou com um texto que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o tema é: resista e vença aos ataques do diabo. Você sabia que nós não estamos sozinhos nesse mundo? Pois é, meus amados, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos Deus ao nosso lado, nós temos a nossa família, nós temos a igreja do Senhor, nós temos amigos, mas nós temos também um ser imperfeito chamado Satanás, chamado diabo. E o texto que eu acabei de ler diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Você duvida disso? Não duvide não, ele está aqui no mundo, vivendo para destruir as famílias. Tem um texto lá em Jó que se prova isso, que ele está aqui no mundo. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7 diz que uma certa vez os filhos de Deus foi à presença de Deus e Satanás foi no meio deles. E Deus perguntou a Satanás: Satanás, de onde vem? E ele disse o seguinte: de rodear a terra e passear por ela. Ele está aqui nesse mundo e a intenção dele é destruir. A intenção dele é destruir as famílias, as amizades e todo tipo de relacionamento. Olha, todos os dias ele procura destruir a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso ministério. Mas o que ele tem mais sede para destruir é a igreja do Senhor. Mas olha, meus queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas mesmo assim, ele sabendo que o Senhor Jesus Cristo já deu derrota para ele, ele não desiste de perturbar nossas vidas. Tem um texto lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. Ele sempre vai tentar destruir a nossa vida. Ele sempre vai tentar possuir a gente de novo. Mas olha, nós temos que estar sóbrios, nós temos que vigiar. Por isso, meus queridos, eu vou dar alguns passos aqui, se você quer resistir, se você quer vencer os ataques do diabo. Primeiro, faça uso da oração. Como cristãos, nós não podemos andar desvinculados da oração, porque a oração é uma aproximação da pessoa a Deus. Quando nós paramos tudo e nós vamos a Deus em oração, nós estamos nos aproximando mais de Deus e estamos ficando mais íntimos a Deus. Pois é. Quando nós paramos tudo e vamos a Deus em oração, nós estamos nos aproximando mais de Deus e nos tornando mais íntimos a Ele. E nós podemos ir a Deus através da oração com vários propósitos. Primeiro, para adorar Ele, porque Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele está sobre todos os deuses. Segundo, nós podemos ir para interceder a Deus por uma causa, por uma situação, por uma enfermidade. Nós podemos também, através da oração, nos aproximarmos de Deus, irmos até Ele para agradecer um milagre, uma bênção, algo que Deus fez em nossas vidas. Nós podemos também ir diante de Deus, através da oração, para pedir poder, para pedir forças, para a gente poder resistir e vencer aos ataques do inimigo, aos ataques de Satanás. Olha, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, diz assim: orai sem cessar. Porque é a oração que vai nos dar força para a gente poder resistir e vencer aos ataques do diabo. Lá também em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus queridos, com a oração na nossa vida, tudo passa a ser diferente. A família é protegida, o ministério é abençoado, a igreja cresce, a igreja se fortalece e a igreja amadurece. Tudo por meio da oração. Então, se você quer resistir e vencer aos ataques do inimigo, de Satanás, do diabo, primeiro, faça uso da oração.
Segundo, se você quer resistir e vencer aos ataques do diabo, faça uso da palavra de Deus. Na última mensagem que eu coloquei no YouTube, com o tema Mude a História da Sua Vida, eu falei que antes de Jesus Cristo assumir o seu ministério, Satanás ele lançou 3 tentações sobre ele. Está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 10. E na terceira tentação, ele fez o seguinte, na segunda tentação ele fez o seguinte, ele pegou Jesus Cristo, ele levou Jesus Cristo para o pináculo do templo, e dos versículos 5 ao 7 que eu vou ler, preste atenção que foi o que ele fez. Diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja agora a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu a ele no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Você percebe que o inimigo tentou Jesus Cristo por meio da própria palavra dele. Ele disse assim, ó: lança-te daqui abaixo porque está escrito, tá? Que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele usou aqui o Salmo 91, os versículos 11 e os versículos 12 que está escrito isso aí. Mas você perceba que no versículo 7 o Senhor Jesus Cristo contra-ataca ele com a própria palavra de Deus. E diz assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo usa aqui Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 16, que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos, foi com a palavra de Deus que Jesus Cristo combateu as tentações de Satanás. Nós só podemos resistir e vencer aos ataques do diabo com a palavra de Deus, com oração e com a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é uma bússola e ela é luz. Ela nos orienta e ela clareia o caminho para que nós não tropece, para que a gente não erre, para que a gente não caia. Segunda coisa, você quer resistir e vencer os ataques do diabo? Faça uso da palavra de Deus. Terceiro, você quer resistir e vencer os ataques do diabo? Santifique a sua vida. Santificação é a gente se afastar do pecado, meus queridos. Quando nós nos afastamos do pecado, nós deixamos de dar legalidade a Satanás. Satanás só age na nossa vida quando nós damos legalidade, quando nós damos legalidade a ele. Você sabe o que é dar legalidade? É viver segundo a sua carne, segundo os seus desejos, segundo a vontade do seu coração. É fazer tudo o contrário aos mandamentos de Deus. Então, o inimigo diz, ele está agindo conforme é a minha vontade, ele está me dando legalidade, então eu vou agir e vou destruir a vida dele. Olha, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. É com a santidade, e se afastando do pecado, que nós conseguiremos resistir e vencer aos ataques do diabo. É o quarto ponto, é o terceiro ponto. Você tem que resistir e você tem que vencer aos ataques do diabo se santificando. Quarto e último lugar, você quer resistir, você quer vencer aos ataques do diabo, não abra mão da comunhão da sua igreja. Veja o que aqui diz em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, mas ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia de Jesus Cristo manifestar, o seu poder sobre a terra, o dia da nossa glorificação. Olha, você quer realmente resistir e vencer os ataques do diabo, você tem que fazer essas 4 coisas. Fazer uso da oração, uso da palavra, santificar a sua vida e manter comunhão com a sua igreja. É dessa forma que eu e você, nós vamos resistir e vencer aos ataques do diabo. Meu querido, se essa mensagem falou ao teu coração,
compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, tá? E vai aí nessa partezinha onde aparece os sininhos, onde tem aí todas, você aciona o sininho nessa parte aí para que quando eu colocar novas mensagens, o YouTube te mande todas as mensagens que eu colocar. Mas o mais importante é que você dê o like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que a mensagem é boa e ela tem que ser compartilhada. Meus queridos, que Deus te abençoe, continue resistindo aos ataques do inimigo. Fica na paz do Senhor e um forte abraço.